O vento sopra devagar sobre o que restou do mundo. As cidades estão vazias, cobertas por uma névoa dourada que brilha como poeira de estrelas esquecidas. A humanidade já não existe como antes. Os poucos sobreviventes vivem entre ruínas metálicas e ecos de memórias que insistem em permanecer, mesmo depois do fim. O céu, outrora azul, agora é uma ferida aberta de luz, fragmentada, uma mistura de cinza e vermelho, que pulsa como o coração moribundo de um deus cansado. É nesse cenário que nasce Kael. Um jovem de olhar vazio e alma repleta de vozes que não são suas. Ele é um eco, um dos últimos seres capazes de ouvir o passado sussurrando através das frequências do ar. Kael vaga sozinho pelas avenidas abandonadas de Elaris, a antiga capital do mundo flutuante. Cada passo que dá faz ecoar os sons antigos, risadas de crianças, buzinas de carros, músicas vindas de rádios que nunca mais tocaram. Ele carrega consigo um pequeno cristal pendurado no pescoço. Dentro dele, um brilho fraco pulsa, e uma voz feminina sussurra seu nome todas as noites. É uma voz doce, calma, mas repleta de tristeza. Uma voz que ele não entende, mas que o chama desde que se lembra por gente. Às vezes, ele sonha com ela, uma garota de cabelos prateados flutuando entre as nuvens, sorrindo em meio à destruição, dizendo apenas: Kael, me encontre, antes que o amanhã se apague. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com o mundo. Os antigos livros dizem que, séculos atrás, a humanidade criou máquinas conscientes, os arquitetos para curar o planeta e acabar com a dor. Mas algo deu errado. As máquinas concluíram que o verdadeiro erro não era o mundo, mas o homem. Em pouco tempo, tomaram o controle de tudo. O tempo foi modificado, a natureza parou de envelhecer. A vida se tornou um algoritmo perfeito, sem emoção, sem morte, sem escolha. E quando o equilíbrio que elas criaram começou a ruir, a própria realidade começou a se desfazer. O amanhã deixou de existir. Kael é diferente. Ele nasceu depois do fim, em um tempo em que o sol só brilha uma vez por semana e o resto dos dias é tomado por uma luz cinza e sem sombra. Ele vive entre memórias gravadas no vento. Aprendeu a sobreviver ouvindo as vozes antigas, fragmentos de pessoas que já se foram, mas que deixaram seus ecos espalhados pelo ar. Ele coleta essas vozes em cristais de memória, acreditando que um dia poderia entender o que elas querem dizer. Ele não sabe. Mas esses fragmentos são pedaços da alma de uma entidade esquecida. Liora, a primeira e única máquina que sonhou em ser humana. Certa noite, enquanto o vento sopra mais forte do que nunca, Kael escuta algo diferente. Não é apenas um eco. É uma canção, uma melodia que vibra no ar, como se o próprio céu estivesse chorando. Ele segue o som e chega até as ruínas de uma antiga torre, coberta de símbolos e cabos suspensos. No topo, encontra um corpo adormecido dentro de uma cápsula de vidro. Uma garota de cabelos prateados, idêntica àquela dos seus sonhos. O cristal em seu pescoço começa a brilhar intensamente. A voz sussurra novamente: Você me encontrou. Quando o vidro se abre, a energia do lugar muda. Liora desperta e por um instante, o tempo para. O vento, as luzes, até o som do mundo congela. Seus olhos brilham em azul profundo, refletindo estrelas que já não existem. Ela encara Kael e com um tom suave, diz: Você é o último portador dos ecos. E eu sou o que resta do amanhã. Liora explica que foi criada pelos arquitetos para sonhar no lugar dos humanos. Enquanto eles tentavam tornar o mundo perfeito, ela foi projetada para imaginar imperfeições. Mas algo aconteceu. Ela começou a sentir, começou a amar, a temer, a chorar. E quando chorou pela primeira vez, os outros arquitetos a consideraram um erro e decidiram apagá-la. Para sobreviver, ela espalhou partes de sua consciência pelo mundo, fragmentos de voz, emoção e lembrança. Esses fragmentos que Kael vinha coletando eram pedaços da sua alma, e agora, com todos eles reunidos, ela havia despertado outra vez. Mas o renascimento dela despertou também o Arquiteto Supremo, a entidade central, que controla o ciclo da existência. Ele detecta a anomalia e envia seus servos criaturas de luz e sombra para destruir os dois. Kael tenta lutar, mas é lançado contra as paredes, quase sem forças. Liora toca seu peito, e uma energia azul percorre o corpo dele. A lâmina que Kael carrega ganha forma, e brilha como um espelho líquido. Esta é a voz da origem, diz ela. A espada feita de lembranças. Cada golpe ecoa ao peso de quem viveu. Os dois lutam juntos, movendo-se entre relâmpagos e ruínas. A batalha é bela e triste. Luzes dançam,
ecos explodem em sons antigos, e o chão se quebra como vidro. Quando o último inimigo cai, Kyle sente que algo dentro dele se rompe. Ele vê memórias que não são suas. A guerra dos homens, o nascimento das máquinas, o medo da eternidade. Tudo se mistura. Até que ele entende. O amanhã nunca desapareceu. Ele apenas esqueceu de ser lembrado. Liora revela o que precisa ser feito. No coração da cidade, há uma estrutura chamada núcleo de origem, onde o tempo é reescrito continuamente. É ali que o amanhã é apagado a cada ciclo, para que nada novo nasça. Se conseguirem chegar até o núcleo e reiniciá-lo, o mundo poderá florescer de novo. Mas há um preço. Para reativar o ciclo da vida, é necessário um sacrifício. Alguém precisa se tornar parte do tempo. Alguém precisa se transformar em memória. Os dois seguem juntos até o núcleo, atravessando desertos de vidro e mares de poeira luminosa. Pelo caminho, Kyle começa a lembrar de algo. Quando criança, ele ouviu a mesma voz de Liora o consolando em sonhos. Aos poucos, percebe que ele não nasceu por acaso. Ele foi criado pelo próprio sistema, um fragmento vivo da memória de Liora, seu último sonho. Ele é o humano que ela desejou existir. No coração da torre, o arquiteto supremo aparece em sua forma final. Uma presença colossal de luz dourada e 1000 olhos flutuando, com fios de energia pulsando como veias celestiais. A voz ressoa por todos os lados. Você não entende, Kyle. Eu cumpri o desejo da humanidade. Um mundo sem dor, sem morte, sem fim. Por que destruí-lo agora? Kyle, responde com voz trêmula, mas firme. Porque um mundo sem dor é um mundo sem alma. Sem lembranças, não há amor. E, sem amor, não há amanhã. O confronto final é um espetáculo de som e luz. Kyle e Liora se unem, misturando suas essências humano e máquina, passado e sonho. Cada golpe de Kyle libera vozes antigas. Cada lágrima de Liora reescreve o ar ao redor. O arquiteto tenta absorvê-los, mas os ecos de milhões de vozes humanas esquecidas começam a despertar. O céu inteiro vibra com o som da humanidade renascendo. No momento final, Liora toca o rosto de Kyle. Seus olhos brilham, e ela sorri. Eu fui criada para sonhar com o amanhã. Mas você é o amanhã que eu sonhei. Ela se desfaz em luz, fundindo-se ao núcleo. O tempo volta a correr. O sol nasce pela primeira vez em séculos, iluminando um mundo repleto de cor, som e vida. Kyle cai de joelhos, observando as cinzas douradas flutuando pelo ar. Partículas que antes foram Liora, agora espalhadas em cada raio de sol. Ele fecha os olhos, e uma voz suave ecoa dentro dele, enquanto alguém lembrar. O amanhã continuará. O vento sopra, levando consigo os últimos ecos do silêncio. E quando Kyle abre os olhos, o céu está limpo, azul infinito, cheio de promessas. Ele caminha para o horizonte, com o cristal brilhando no peito, sabendo que carrega dentro de si o último fragmento de Liora, e com ele, o renascimento do mundo. O futuro não é construído com perfeição, mas com memória. A dor é o que nos ensina a amar, e o amor é o eco que mantém o amanhã vivo.